já começo aqui a nossa conversa perguntando para o senhor se é isso mesmo e, inclusive, eu ouvi falar que não seria nem só o PL. Tem outros partidos que vocês já conseguiram trazer mais para próximo para barrar esse projeto de lei. É isso mesmo, deputado? Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado por me recebendo. É isso mesmo, a oposição está se reforçando em torno dessa questão. Nós temos aí uma compreensão muito maior do texto, os outros partidos também estão adquirindo essa compreensão, e fica nítido que querer censurar o PL da fake news não é PL para contra-atacar a fake news, é PL para institucionalizar a censura, é para criar instituições que vão censurar as comunicações. É para isso que esse PL está aí. Esse PL não vem da sociedade, esse PL não vem da economia, ele não vem de agentes que agem livremente, isso é um PL que vem do governo e a mídia lulista, que é paga pelo governo, para divulgar que isso é um PL bom, que a sociedade tem que aceitar, etc. Mas não é nada disso. Isso já é fake news, até que é um PL para proteger a sociedade. Não é. É um PL para controlar a opinião pública, para controlar o que eles não controlam ainda. Então, a oposição está entendendo isso, os outros partidos também estão entendendo, a opinião pública agora está vendo o problema que é aprovar esse projeto, e mesmo que venha com modificações, o momento não é agora, isso não tem um apelo de agenda política da sociedade. Isso veio como uma promessa de campanha fugaz de um modelo ditatorial que o PT sempre defendeu. Então, é por isso que esse PL está aí. Então, nós temos que ser contra isso. Deputado, eu estou abrindo espaço para posição e oposição durante a semana inteira sobre esse assunto. Vou deixar, inclusive, muito claro isso. O próprio relator deu entrevista mais cedo aqui no Band News TV e o professor de Direito, agora, eu fiz esse questionamento sobre liberdade de expressão a ele, o professor Clever, que estava aqui comigo. E ele me garantiu que ele leu o texto e que no texto não existe nenhum momento isso que a gente está chamando de censura. Que não existiria censura. Uma outra questão que eu sei que está sendo muito debatida é quanto à fiscalização. Como? Quem vai fazer a fiscalização? Quem vai saber? Aí hoje, aqui mais cedo, o relator Orlando Silva falou que o mais provável que isso aconteça, diante de tantos debates sobre esse assunto, é que seria a Anatel. O senhor concorda? É isso que está. Todo país desenvolvido que começou a debater essa questão de criar algum tipo de controle sobre fake news e fazer censura, sim, eles começam a ver quem é que comanda a verdade. Aí eles retrocedem no debate. Então, nós não tivemos o debate, então estamos avançando aqui com essas premissas falsas. Isso não é verdade. A censura ela é imposta no minuto que você tem uma instituição qualquer que pensa de uma certa maneira, ele vai começar a agir conforme aqueles pensamentos. Acaba censurando aquilo que existe livre na sociedade. É isso que a gente tem que incorrer. Tem fake news? Claro que tem. Eu tenho processos contra mim, fizeram fake news contra mim, agi com a justiça está agindo, alguns casos eu ganhei, alguns casos eu perdi. Então, já temos o arcabouço fiscal, o arcabouço, falando de outro tema aqui, já temos o arcabouço legal para tratar de fake news na sociedade. Só que o que esse PL faz? Ele institucionaliza uma censura estatal. É isso que ele faz. Ele cria um comitê central que vai definir o que é o quê. E é isso que é um grande perigo, porque nós já temos censura sendo praticada por agentes públicos. Isso é um grande problema já da nossa República. E agora querem institucionalizar isso num departamento, isso para perdurar vários períodos, para criar um estamento burocrático ainda muito maior, que interfere em várias nuances da sociedade, na parte econômica, na parte social, na parte política. Então, isso não é positivo. Os países que têm Estado de Direito de verdade, que têm amplitude de discussão muito mais do que o Brasil, eles retrocedem quando eles têm que criar aí um departamento da verdade. Nós não estamos retrocedendo nisso, muito pelo contrário. O relator é muito favorável que tenha um departamento para controlar o que é opinião pública. Então, isso é censura sim, tá? Vou reiterar esse ponto. Então, para eu entender, a ideia da oposição é que esse texto não passe. Quero, inclusive, que o senhor me diga como é que já está essa articulação, se vocês acham que já tem números necessários para votarem negativamente. Mas
Isso não quer dizer que a oposição não queira que o assunto seja discutido, mas que alguns pontos sejam diferentes. É isso que vocês defendem, deputado? Exatamente, você colocou muito bem. O PL da censura, como nós chamamos, esse PL não pode ir adiante. Não há por que esse PL maturar na discussão política. Existem substitutos que estão sendo discutidos para a gente não ficar na omissão de avaliar esse tema? Sim, existem substitutos. Até Mendonça Filho, um deputado muito reputado de vários mandatos, até foi ministro, ele também tem um substituto que estamos discutindo. Também tem muita coisa a ser refinada ali. Mas ele não tem esse viés de criar controle central. Ele não tem esse viés de ter aí um comando e uma interferência no que é o modelo de negócio, até mesmo das big techs. Os conservadores criticavam as big techs. Agora, eu estou aqui tentando até defender as big techs, porque existe uma interferência até no modelo de negócio das big techs e um risco que muitas delas saiam do Brasil. Isso vai ser bom para o Brasil ou pior? Eu acho que vai ser muito pior. Mesmo que elas criem censura elas próprias, censurem as vozes dos conservadores, eles têm suas métricas. Nós é que escolhemos estar naquele canal. Então, existe toda outra sorte de interferência, como essas que eu mencionei. Tem aquela também de você tornar um canal de divulgação de vários outros canais e conteúdos, e tornar ele como se fosse um jornal que tenha que sofre como um jornal, como sendo uma parte editorial, de escolher exatamente, de permitir os seus conteúdos que ali estão e está criminalmente involucrado com todos os conteúdos que são divulgados. Eu acho que temos que ter aí uma dose de bom senso para não eliminar a possibilidade de nós termos aí um canal livre de discussão e, ao mesmo tempo, mitigar os problemas que vêm com essa liberdade toda, sem dúvida. Vem muito ruído aí negativo, vem grupos que são radicalizados, que criam problemas na sociedade e tem até modus operandi de como contornar crianças e adolescentes, até radicalizarem eles também. Então, tem muitos problemas nesse sentido que a gente tem que olhar. Agora, não é através de criar uma burocracia central que vai julgar o que é a verdade. Tem números já suficientes para fazer com que o texto não passe, deputado? Olha, muitos que já convertemos vários votos, muitos que estão dizendo que antes votaram a favor da urgência, agora já estão arrependidos. Então, nós estamos confiantes que teremos os votos. E se não tivermos os votos, vai ser um número muito próximo de ter uma maioria muito ampla. De qualquer maneira, o texto como ele está apresentado e o intento que está por trás do texto, mesmo que haja alguma alteração, ele não é positivo. Esse texto não deve ir adiante. E se nós conseguirmos, no mínimo, mostrar um grande combate na Câmara, isso reforça o Senado também olhar isso com outros olhos e talvez ali fazer uma chancelaria mais apropriada. Mas nós estamos contando aqui que os deputados terão acessibilidade, de que não é o momento, não há por que a gente estar avaliando isso agora, e nós temos que talvez pautar o sistema jurídico, né, e não criar aí uma burocracia nova. Temos que olhar aqui quais são as regras que existem no nosso ordenamento jurídico. E também olhar as interferências que já ocorrem. Essas interferências censuradoras de juízes e outros agentes públicos que já agem com liberdade, isso também tem que ser olhado. É isso que a gente precisa olhar como um todo para que a gente assegure a liberdade de expressão como um todo. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, o senhor considera alguma vitória da oposição à CPI mista dos atos do dia 8 de janeiro? Pergunto se o senhor considera uma vitória, porque desde o início do ano a gente tinha a oposição querendo muito que essa CPI acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a base governista deve estar em maioria. Como é que vocês vão se posicionar agora, já que conseguiram essa CPI mista que vocês tanto lutavam para que realmente acontecesse, deputado? Excelente ponto. De fato, isso é um ponto de preocupação que deveria preocupar toda a sociedade. Só para deixar claro o que foi mencionado aqui, nós, a oposição, terá aí de 3 a 4 cadeiras, de 15 do total. Então, nós estamos em minoria dentro de uma CPMI. Então, como é que essa CPMI será conduzida? Né? Se nós tenhamos aí a controladoria da presidência e da relatoria da CPMI, nós estaremos resguardados. Mesmo assim,
sabemos que com a maioria da base governista, e sabemos o que eles querem, para que eles querem usar a CPMI. Eles querem usar para criminalizar ainda mais. O judiciário já está fazendo isso. O judiciário já está identificando quem fez o que durante os atos do 8 de janeiro. O que é o interesse da oposição? O interesse da oposição, sim, vamos reconhecer que havia aí uma maioria de bolsonaristas, de conservadores, que foi ali no ato e que foram responsáveis pelo ato de 8 de janeiro. Agora, que houve também uma série de atos que talvez não tenham sido coordenados por esse. E também muita cumplicidade e omissão do poder federal, do Lula específico e do juiz e do ministro da Justiça, com relação a esses atos. O quanto que eles sabiam? Fica óbvio que eles já sabiam que isso ia acontecer. Então, se isso é o caso, aí temos um outro tipo de CPMI. Então, aqui você tem os dois planos. Você tem a oposição querendo fazer jus a essas imagens e a verdade que foi apresentado, e você vai ter a base governista querendo criminalizar tal qual o judiciário já tem feito. Então, eu acho que essas são as duas vertentes que estão em jogo aqui. Esse, inclusive, deve ser o grande ponto de vocês, né? A renúncia ali de G. Dias, seu pedido de demissão, e o porquê ele não falou que estava lá naquele dia, antes das imagens serem divulgadas. Como é que o senhor está vendo? O senhor vê chance de algo acontecer? Essa semana também eu entrevistei posição e oposição a respeito de CPMI, e o que a posição fala é que agora, né, a base governista, o que diz é o seguinte: olha, eles vão se arrepender. O senhor acha que vocês vão se arrepender? E também já escutei, acho que foi ontem, numa entrevista, dizendo: prevejo comportamentos lamentáveis nessa CPMI. O senhor acha que isso realmente vai acontecer também, deputado? Olha, eu espero que não nos dois casos. Eu espero que a verdade prevaleça. Não estou sendo inocente aqui, porque a opinião pública ela tem só crescido em termos de atenção com relação a tudo que acontece no poder público. Só crescido, do ano passado para esse ano e do ano passado para os anos anteriores, é uma vertente só de crescimento. Então, se houver acordos palacianos para macular a verdade durante a CPMI, seja na escolha do presidente, seja na escolha do relator, seja por jogos que são feitos pela maioria daqueles que vão compor a CPMI, a opinião pública vai estar sabendo. Eles têm acompanhado essas discussões mais do que acompanha a novela. Então, eu não acho que esses joguetes e esses acordos palacianos, mesmo que eles ocorram, serão o suficiente para converter a opinião pública para um lado ou para o outro. Certamente a opinião pública já está sendo formada. É quase que desnecessário uma CPMI quando você tem todos esses vídeos sendo ventilados. A opinião pública já está formada. De acordo com a opinião pública, sim, o Lula sabia, sim, foi cúmplice. Assim como o ministro da Justiça. Sim, eles tiveram ganhos políticos com relação à omissão que ocorreu durante o dia 8 de janeiro. E, claro, do nosso lado, nós temos que fazer a meia-culpa, a direita tem que fazer a meia-culpa, que o 8 de janeiro foi um grande erro. Sim, houve sim uma maioria lá de pessoas que eram vinculadas à direita que protagonizaram tudo aquilo. Agora, vamos esclarecer essas verdades, né, nessa CPMI. Esses acordos palacianos que certamente estão sendo a base do dia a dia em Brasília nesse momento, não acho que vão se sustentar na luz da opinião pública, mesmo que eles ocorram mais uma vez. Eu acho que a opinião pública vai conseguir entender quem é que está por trás, quem é que é o relator, quem que é o presidente, para que lados, que bumbo eles tocam, se eles são mais vinculados com a verdade ou se eles são mais vinculados com o governo. Eu acho que é isso que vai estar prevalecendo aí na definição dessa CPMI. Deputado, nenhuma novela, eu acho que se compara à novela política que a gente tem tido, viu? É por isso que essa é que tem a maior audiência. Deputado, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. A gente está a semana inteira abrindo espaço, são discussões muito importantes. A gente acredita que esse é o jornalismo que se faz, escutando todos os lados. Isso é democracia, para as pessoas assistirem, ouvirem todos os lados e aí terem suas opiniões, suas críticas, seus questionamentos. Esse é o nosso papel tão importante para exercer por aqui. Obrigada, deputado. Até a próxima. Mais força para vocês, sem censura. Obrigado.